Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Peço seu like, o seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento, vai me ajudar demais, é tudo de graça. Se você quiser dar uma moralzinha, tem um valeu aqui embaixo, temos o nosso Pix também, se puder nos ajudar, ficaremos muito agradecidos. A família Tricolada agradece. Vamos falar do Natan, está muito próximo do retorno ao Atlético Mineiro e esse problema que vai ficar no elenco, o jogador saindo para um setor tão importante que é o meio de campo. E também vamos falar da zaga. O Nino está recebendo propostas aí, sendo sondado, observado, e parece que um time turco está chegando forte para tirar o Nino do Fluminense. E aí, como é que fica a zaga? Vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, após jogar a temporada de 2022 emprestado ao Fluminense, pelo Atlético Mineiro, e o Fluminense ter pago R$1 milhão pelo empréstimo desse jogador, que na verdade não correspondeu e não mostrou que essa contratação tenha valido tanto a pena, ao que tudo indica, o Natan não seguirá no Fluminense. Foi isso que uma pessoa ligada a ele, que entrou em contato com o Lancenet, uma pessoa ligada ao jogador, reforçou a provável volta do Natan ao Atlético Mineiro. Então vamos lá, vamos abrir aspas para essa pessoa que entrou em contato com o jornal Lance e falou sobre o retorno do Natan ao Atlético Mineiro. Ele disse o seguinte: ele, Natan, nunca negou que ama o Atlético Mineiro. Disse a pessoa que não teve a identidade revelada. Então, rapaziada, o Natan gosta do Atlético Mineiro, tá voltando para o Atlético Mineiro e o Fluminense vai precisar reforçar esse setor. Por quê? O Natan, como eu falei em vídeos anteriores, é um jogador que chegou num momento de baixa do Paulo Henrique Ganso. Ele chegou para ocupar essa posição, esse setor do Paulo Henrique Ganso. Mas as coisas se moveram de uma certa maneira no final do mandato do Abel Braga, em que o Ganso se tornou um jogador importante, começou a crescer, terminou o Campeonato Carioca como titular. Aí com a chegada do Fernando Diniz, o Ganso ganhou mais força ainda e acabou se tornando um dos principais jogadores do elenco. Aí o Natan foi colocado no banco de reservas e todas as vezes que o Natan entrava, ele não correspondia. Certamente ele entrava quando o Ganso estava suspenso ou machucado, ou para fazer dupla no meio de campo jogando ao lado dele, aí fazendo a função do camisa 8. O Ganso na meia esquerda e o Natan na meia direita. Foram essas as funções em que o Natan foi utilizado no Fluminense. O que me preocupa, e eu não acho que o Fluminense vai sentir tanta falta assim do Natan, pelo que ele apresentou durante essa temporada em que ele jogou com o Fluminense, o que me preocupa é perder peças que podem ser uma opção no segundo tempo. Teve 1 ou 2 jogos que o Natan entrou até bem, deu 2 enfiadas, lances de gol, assistências, belas assistências, teve até um passe milimétrico que ele mandou para o Matheus Martins. Então é um jogador de qualidade. Nós já perdemos o Nonato, no decorrer do Campeonato Brasileiro, que é um jogador que também podia fazer essa função, jogar ali ao lado do Ganso, e agora com a saída do Natan, o Fluminense vai ter que correr no mercado. A gente sabe muito bem que o Fluminense está procurando um lateral esquerdo, o Fluminense está procurando um segundo volante, que joga um pouquinho mais avançado ali na função do Martinelli. Agora o Fluminense vai ter que correr à procura de um reserva, uma opção, em caso de suspensão, em caso de contusão, em caso de uma necessidade de mudar um esquema para jogar com 4 peças no meio de campo. Nesse momento, o time formado, o time titular é Ganso e Iago jogando ao lado. Mas se ele quiser um pouquinho mais de qualidade, coisa que o Iago não pode apresentar no passe, não terá o Natan e muito menos o Nonato, que já saiu faz um bom tempo, e é bom a gente colocar essa situação no esquecimento. Então o Fluminense precisa trazer mais uma peça de criação, de toque de bola, que mantenha a qualidade do sistema tático e a melhor forma que o Fernando Diniz gosta de jogar, que é o quê? Com posse de bola. E o Fluminense vai precisar de uma opção no banco que traga essa qualidade para o meio de campo. Eu acho que se torna cada vez mais necessário, já que o Fluminense não vai permanecer com o Natan, que o Fluminense vá ao mercado e traga esse jogador. Estava bem claro a dificuldade de manter o Natan, porque na reportagem do Lance também diz que para sua manutenção o Tricolor precisava exercer a opção de compra de 5 milhões de euros, é uma grana muito alta, e o Atlético Mineiro só aceita negociar esse tipo de transação com o Fluminense. Você paga os 5 milhões, que é cerca de 28 milhões de reais, não tem como o Fluminense tirar isso
do caixa, 28 milhões de reais pelo Natan, ainda mais pelo Natan. O Atlético Mineiro já adiantou que não quer reemprestá-lo para o Fluminense, então só aceita o dinheiro, então o jogador está retornando. O valor é considerado inviável para a diretoria do Fluminense, resta agora saber se numa eventual volta ao Galo, né, o novo treinador do Atlético Mineiro, o Condé, vai querer contar com ele. Certamente o Condé não conhece o Natan, então ele vai passar, vai treinar, vai se apresentar, vai mostrar o seu futebol ao Condé. E alguma coisa, um reempréstimo ou uma outra negociação desse jogador só vai vir bem depois do Campeonato Estadual Mineiro. O treinador novo precisa conhecer os jogadores do Atlético. Então é bem provável o retorno dele ao Galo Mineiro, e o Fluminense tem que cuidar da sua vida. Natan é passado, o Fluminense tem que ir ao mercado atrás de um meia armador para fazer. Não dá, o Ganso ele tem uma qualidade tremenda, é um baita de um jogador, é imprescindível para o meio de campo do Fluminense, é titular absoluto e está se tornando ídolo da torcida, mas não dá para o cara jogar o campeonato brasileiro inteiro como titular. O Ganso não aguenta jogar o campeonato brasileiro inteiro como titular. Também reclama muito, recebe muito cartão amarelo, é suspenso, e a parte física não é um esplendor. Então ele precisa descansar, ele precisa de um reserva, isso é lógico. O Fluminense vai ter que buscar isso no mercado. Ou na base, se tiver, tem o Arthur, mas é muito novo ainda, ou procurar aí nos clubes sul-americanos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, pode ser o caminho viável para o scout do Fluminense. Vamos falar aí do Jorge Jesus, cara. Jorge Jesus quer muito a contratação do Nino. Ele está insistindo nisso, essa notícia já foi antiga, já teve esse papo aí do interesse do Fenerbahçe, principalmente do Jorge Jesus no Nino. Isso está voltando à tona agora, então já começam a insistir nesse mesmo assunto. Então o Fenerbahçe deve realizar investida pelo zagueiro Nino do Fluminense. O Fluminense estabeleceu um preço de 9 milhões de euros. Eu não gosto quando estabelece preço por jogador. Eu acho que você tem que receber a oferta, você tem que negar a oferta, caso ela seja muito baixa, e assim você mandar o seu valor. Mas já anunciar o mercado por quanto você quer vender o atleta, aí é bola fora. Eu não sei se o Fluminense falou ou estipulou esse valor pelo Nino ainda. Lembrando que o Nino não é todo do Fluminense. O Nino é dividido com o Criciúma. O Fluminense não vai levar todo esse montante aí de 9 euros, que segundo o repórter lá turco Elis Buzerak deixou aí na notícia, que o Fluminense vai pedir 9 milhões de euros. Fique sabendo que esses 9 milhões de euros não vão vir todos para o Fluminense, vai ter que dividir lá com o Criciúma. E já teve um rolo numa negociação frustrada do Nino, por causa do Criciúma, por causa de fatia, de quanto ia receber. O Fluminense achou que a parte dele seria muito pouca, pela valorização que fez ao jogador, por ter colocado o jogador na vitrine, por ele ter chegado à seleção olímpica, e o Fluminense se sentiu desvalorizado na negociação. O Nino entendeu, a negociação não aconteceu, e o Fluminense prometeu que na próxima negociação iria liberar o jogador. Então por isso que me preocupa cada vez mais a saída dele. Parece ser mais iminente. Mas os turcos desejam pagar algo em torno de 5 milhões de euros. Então a notícia que o turco está trazendo é pior ainda. O Fluminense pediu 9 milhões de euros e os turcos querem oferecer um valor abaixo, que é o quê? 5 milhões de euros, ainda tendo que dividir com o Criciúma. Então é uma negociação complicada, espero que o Fluminense tenha força, né? Depende também do que foi combinado com o Nino, caso aparecesse uma outra oferta por ele, e também a negociação com o Criciúma, porque é detentor de partes dos direitos econômicos do jogador. Então é bem complicado, espero que o Fluminense aumente a sua aposta nesse jogador, na venda dele, no valor cobrado, né, desejado pelo Fluminense, porque para mim, meu amigo, 5 milhões, Fenerbahçe e Jorge Jesus, 5 milhões de euros pelo Nino, campeão olímpico pela seleção brasileira, na última Olimpíada, e pelo jogador que ele é, titular do Fluminense Futebol Clube, você oferecer 5 milhões de euros é piada de português. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!